Fala galera, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Gol de Letra, canal de análise estatística dos jogos e das maiores ligas de futebol do mundo. E nós estamos aqui hoje para o lançamento desse programa que vai ao ar todos os dias, onde nós vamos falar dos maiores jogos de futebol do mundo. Toca a vinheta! E nós começamos falando sobre o dia de hoje, esse 1º de outubro, sobre a Europa League. Europa League aí que vai ter dezenas de jogos hoje que vão definir quem passa para as fases de grupo da competição. Nós separamos alguns jogos que nós julgamos muito interessantes para hoje. E antes disso eu vou pedir para te inscrever no canal, dar um cliquezinho aí, né? Dá um joinha, curte, comenta, vai ser muito importante. No final desse vídeo nós vamos ter um bônus, que é um projeto que nós viemos trabalhando. Também vai ter o link do nosso canal no Telegram, onde nós já temos outros projetos aí de tips e também de apostas. E aqui no final desse vídeo você vai ter um bônus aí, algumas apostas aí que eu separei para mim para o dia de amanhã. E sem mais delongas, nós vamos então para o primeiro jogo separado aqui, que é entre Young Boys e Tirana da Albânia. Então, nós acreditamos aqui que o Young Boys tem mercado, na verdade, está esmagando o Young Boys aí, a odd do Young Boys. Nós temos uma odd abaixo de 1,15 para o Young Boys vencer essa partida. Deve se consumar essa vitória com muita facilidade, pelo que nós acompanhamos aí do Young Boys, pelas estatísticas e também pelo que vem jogando o Young Boys, né, já há algumas temporadas. Então, esse é um jogo para se prestar atenção, levar para o live, ficar ligado para saber direitinho na hora do jogo lá. Com essa odd, talvez você vai dar uma olhada aí no mercado de Young Boys para vencer no primeiro tempo, ou talvez pegar um handicap aí para o Young Boys. Pode ser uma boa jogada aí para a hora do jogo. Também nós vamos ter aí o Sporting de Portugal e o LASK, né? Nós vamos ter o jogo entre essas duas equipes. O Sporting, na minha opinião, deve confirmar uma vitória. Não vai ser um back fácil, não é um back fácil. O LASK é um time que corre muito, cara, corre muito, é um bom contra-ataque, mas o Sporting deve confirmar. Qual é o bom desse jogo? Por que a gente separou esse jogo? A odd está em volta de 2.1 a odd para o Sporting vencer. Então é legal dar uma olhadinha e ver como que o Sporting vai se comportar, como que o Sporting vai iniciar esse jogo. Você pode ter aí uma boa chance de fazer uma entrada aí a favor do Sporting. Próximo jogo, esse jogo também é um jogo que, na minha opinião, na opinião do canal Gol de Letra, não vai ser tão fácil. É um jogo entre Rio Ave de Portugal e Milan, tá? Esse jogo vai se realizar em Portugal, então o Milan vai ter que viajar. O mercado também parece não estar acreditando muito no Milan. O Milan tem apresentado muitas inconsistências. Se você acompanha o campeonato italiano, né, o final da temporada passada e dessa temporada, então nós temos um Milan aí que em um jogo dá show, faz 5, 6 gols, em outro jogo ele toma 4, 5. Então é um Milan que a gente não sabe o que esperar, tá? Então, esse Milan instável viaja para enfrentar o Rio Ave em Portugal. O mercado precificando o Milan aí, o back Milan em torno de 1,75. É um bom jogo para se ver como que o Milan vai entrar nesse jogo. Eu penso que aí pode ser também uma boa oportunidade de fazer um back Milan, né, conforme o Milan se comportar no início do jogo. E fechando então de Europa League, o último jogo, Tottenham e Haifa de Israel. Esse jogo, Tottenham entra como franco favorito, o mercado precificando Tottenham na casa de 1,10 a odd. Então é bom esperar, ver como que o Tottenham vai entrar em jogo, se vai começar o jogo avançando suas linhas com Son e com Harry Kane, talvez com Lucas Moura, né? E o Tottenham deve vencer facilmente esse jogo aí da Europa League. Bom observar bem a linha do Tottenham para vencer no primeiro tempo ainda, ou quem sabe algum handicap, -1, -1,5 para o Tottenham pode ser muito interessante conforme o Tottenham iniciar essa partida. E era isso então de Europa League aqui no Estatísticas da Bola de 1º de outubro.
Seguindo o nosso vídeo de hoje, então, nós separamos também um jogo da Copa da Liga Inglesa entre Liverpool e Arsenal. Esse jogo vai se realizar no Anfield e nós temos aí algumas estatísticas que você vai ver aqui, pintando aqui ao lado aqui no quadrinho. Então, o Liverpool, por essa competição, ganhou todos os jogos dentro de casa. O Liverpool tem uma média de 3,5 gols marcados por jogo em casa e sofre uma média de 2 gols por jogo. Então um total de 5,5 gols por jogo do Liverpool em casa nesta competição. Também temos as estatísticas aí do Arsenal que são muito interessantes. Então o Arsenal venceu uma e perdeu uma quando jogou por essa competição fora de casa. Também o Arsenal tem 2 gols marcados e 1,5 gols sofridos, totalizando 3,5 gols por jogo quando joga fora de casa por esta competição. Vale a pena lembrar que o Klopp deu entrevista para os veículos ingleses aí, esportivos ingleses, falando que vai rodar o time nesse jogo contra o Arsenal, né? Se nós falarmos em titularidade e em times titulares, nós tivemos uma pequena amostra aí, porque esses dois times acabaram de se enfrentar alguns dias atrás aí, pela Premier League. E o Liverpool sobrou em campo, né? Embora o Arsenal tenha um bom time, na minha opinião se reforçou muito para essa temporada, mas o Liverpool realmente está um degrau acima dos times ingleses, inclusive do City. Eu coloco o Liverpool hoje um degrau acima, né? O Liverpool que manteve suas estrelas, mantém um elenco enxuto, parece que o trabalho vestiário é muito bom e o Liverpool contrata com muita precisão, né? Trouxe o Thiago Alcântara, que não vai estar disponível para esse jogo. Então o Liverpool só contrata, cara, aquela contratação cirúrgica que vai trazer efeito mesmo para o elenco. O Arsenal fez ótimas contratações nessa temporada, trouxe o Willian do Chelsea e movimentou aí a janela de maneira bem positiva. Acho que o Arsenal vai ter um bom desempenho. Na nossa opinião aí do canal Gol de Letra já tem um vídeo sobre o Arsenal aí, que nós esperamos para o Arsenal nessa temporada, e a gente acha que o Arsenal vai brigar aí por uma vaga, quem sabe, na Champions League, né, desse ano pela Premier League. Mas enfim, o Arsenal então tem uma média de 3,5 gols e o Liverpool 5,5. Klopp já falou que o Liverpool vai rodar o time. Se for em time titular, Liverpool na cabeça, né? Back Liverpool. Como eu sei que não vai ser titular, e quando o Klopp fala que não vai ser jogador titular, que vai rodar a equipe, ele não está falando daqueles 5, 6 jogadores que são os reservas imediatos, né? Tá falando em ter até goleiro reserva. Essa é a ideia que o Klopp passou. Então fique atento na escalação do time, de ambas as equipes, para ver quem vai entrar com mais força, com o elenco mais encorpado. E aí você vai poder então ter uma noção. Mas é jogo, pela alta média de gols das equipes, tanto do Liverpool quando manda em casa, como o Arsenal por essa competição fora, é jogo para mais de 2 gols, no mínimo 3 gols ou mais, ou seja, 2,5, over 2,5, muito consistente, e ambas equipes para marcar também muito consistente para esse jogo aí da Copa Inglesa entre Liverpool e Arsenal. Agora falando de La Liga, nós temos também 3 jogos que abrem a rodada lá La Liga, e nós temos aí a 4ª rodada da La Liga iniciando. Nesse 1º de outubro você vai ver aqui a classificação, né? Surpreendentemente os 10 primeiros colocados. Lembrando que Atlético de Madrid e Barcelona têm jogos a menos por terem participado das fases finais da Champions League, tá? Então o Barcelona se encontra embaixo na tabela porque apenas completou um jogo nesse campeonato. O Barcelona que surpreendeu, né? Todo mundo aí esperava aí, por conta dessa crise de vestiário, essa crise institucional que vive o Barcelona, essa disputa de Messi, saída do Luizito Soares, esperava que o Barcelona viesse aí um pouco de bola murcha aí para esse jogo, e o Barcelona jogou muito bem, matou o jogo no primeiro tempo, fez 4-0, né, no primeiro tempo. Então, em cima do Villarreal, que também não é um time a se desconsiderar, é um time de médio a bom no campeonato espanhol. Então o Barcelona parece que dentro de campo vai superar essa crise aí institucional que está longe de acabar. Celta de Vigo, ele jogou uma partida em casa, né, até agora por essa competição, e ele venceu por 2-1. Ele venceu por 2-1 o Valência, que também é um time bom, né?
a título de campeonato espanhol, um time bom. E o Celta de Vigo venceu por 2-1, né, ganhou o seu jogo e agora vai encarar essa pedreira aí, que é o Barcelona. Destaque do Barcelona, não poderia deixar de ser diferente, Messi, né? Messi, apesar do Fati ter feito 2 gols no jogo passado, mas o Messi ainda continua sendo Messi. Parece que ele está realmente dentro de campo com a cabeça em jogar futebol. Isso é muito bom para o Barcelona, é bom para a La Liga, é bom para o futebol mundial como um todo, né? E pelo lado do Celta de Vigo nós temos aí o Iago Aspas, que fez os 2 gols nessa vitória por 2-1 do Celta de Vigo em cima do Valência. Mercado de match odds todo voltado, obviamente, para o Barcelona, com uma odd nem tanto esmagada. A odd aí está bem trabalhada, vocês podem observar aí. Essa odd do Barcelona dá para trabalhar, tem que ver como o Barcelona vai entrar e ficar atento ao Celta, que contra-ataca muito bem, principalmente com esse que nós falamos, o Iago Aspas. Muito importante também, uma estatística bem importante, que o Barcelona, nesse único jogo que fez por esta edição da La Liga, fez os seus 4 gols no primeiro tempo. Um do Messi, 2 do Ansu Fati e 1 gol contra, mas os 4 no primeiro tempo. E o Celta de Vigo, dos 3 gols que ele fez nessa competição, um empate em 1-1 com o Valladolid, Real Valladolid, e os 2 gols na vitória do Valência, eles foram dois desses 3 gols foram feitos também no primeiro tempo. Então, no universo de 7 gols, nós temos aí 6 gols marcados no primeiro tempo, que nos leva a crer que é um jogo para uma ótima movimentação no mercado DHT. Próximo jogo, então, da nossa tabela é o Sevilha contra o Levante, que também é um jogo pela La Liga. Sevilha, que foi campeão da Liga Europa ano passado, e o Sevilha que vai enfrentar o Levante. Sevilha vai fazer o primeiro jogo por esta edição da La Liga em casa, então nós ainda não temos muitas estatísticas do Sevilha para ver como que o Sevilha vem. O que a gente sabe é que o Sevilha joga todas as suas fichas em um jogador, você deve lembrar dele, Lucas Ocampos, que vai passar por aqui também. Esse cara é para prestar atenção, é o jogador agudo do Sevilha, é quem leva o Sevilha para frente, é onde o Sevilha consegue suas melhores jogadas e os êxitos dentro das partidas que disputa. Já o Levante disputou 2 partidas fora de casa por essa edição da La Liga, essa vai ser a terceira, e ele venceu uma partida, venceu o Osasuna por 3-1 e também perdeu para o Valência por 4-2. Chama atenção, uma estatística importante, de todos os gols dos jogos que o Levante participou fora de casa, de 10 gols, né, 6 deles foram marcados no primeiro tempo, ainda no primeiro tempo. Então é bom prestar atenção, tem tudo para ser um jogo também muito movimentado aí, o mercado de HT, né? Ficar atento para como os times vão entrar, qual vai ser a ambição desses times na entrada, se eles vão ficar esperando um pelo outro, respeitando um pouco ali, aquele jogo mais truncado de meio campo, ou se vão começar a atacar e ceder contra-ataque, né? Então uma boa expectativa aí de movimentação no mercado DHT. Outra coisa bem importante também é a média de gols do Levante. Os jogos do Levante fora de casa estão com uma média de 5 gols por jogo. Como o Sevilha é um time que também ataca com uma regularidade muito forte ali, com o Jesus Navas e com o Lucas Ocampos, que a gente acabou de falar, então nós temos aí um mercado de match odds voltado para o Sevilha, né? Deu trabalho para o Bayern aí na final da Supercopa Europeia. Sevilha que tem um bom time, com certeza vai brigar em cima aí nessa edição da La Liga, então bom ficar ligado aí no Sevilha. Mercado de match odds todo voltado, procurando oportunidades no Sevilha, no live, né? Sevilha começou a atacar, começou a ir para cima, back Sevilha, deve confirmar, tá? E o Levante, a questão da média de gols está muito alta, então nós podemos aí ter ambas as equipes para marcar bem consistente. O Levante tem feito gols fora de casa, né? Tem marcado com regularidade quando joga fora de casa, inclusive fez 2 gols no Valência, né? Como nós recém citamos, e também nós devemos ter aí um over 2,5 gols, ou seja, 3 ou mais gols
muito forte para ocorrer nesse jogo. Fique ligado aí, vai para a live já com essas estatísticas aí do nosso canal Gol de Letra na ponta da língua aí para você poder ter uma trade mais efetivo. Também é bom ficar de olho para quem trabalha esses mercados menos líquidos de algumas casas de apostas. José Morales, jogador do Levante, deve passar por aqui também. Esse José Morales aí é o jogador que marca com mais regularidade, é o jogador que mais anota gols para o Levante. Era isso de Sevilha e Levante pela quarta rodada da La Liga, temporada 2020-2021. E o último jogo dessa quarta rodada do dia 1º de outubro pela La Liga entre Atlético Bilbao e Cádiz. E esses dois times aí devem brigar pelo meio da tabela. E no caso do Cádiz aí, o Cádiz deve tentar no primeiro momento se descolar dessa zona de descenso. O Atlético Bilbao, como todo mundo sabe, é um time muito tradicional da região basca lá, só contrata jogadores nascidos naquela região. É um time bem... É um time que a gente pode falar assim, que tem uma tradição muito forte dentro da Espanha, tá? É o único time, além de Real Madrid e de Barcelona, que nunca foi rebaixado. E o Atlético Bilbao ele sempre monta boas equipes, aí equipes muito bem identificadas, né? E acaba fazendo aí bons campeonatos. Deve ser essa aí o script para esse ano, né? O Atlético Bilbao ainda não jogou nenhum jogo em casa, seu primeiro jogo em casa. O Cádiz já jogou 2 jogos fora, perdeu um e venceu o outro. Nós devemos ter aqui um mercado de match odds muito voltado para o Atlético Bilbao. Bom ficar olhando. O Atlético Bilbao também não é uma equipe que costuma iniciar pressionando o adversário. É uma equipe que sempre respeita, joga ali no meio, truncado. Então ficar bem atento a esse início. Já o Cádiz é o franco atirador. O Cádiz vai ter que jogar bola se quiser se manter na primeira divisão da La Liga. Devemos ter também um mercado de under muito forte aí, under 3 gols, né? Menos de 3 gols, 2,5 gols aí para esse jogo, né? Não tem cara de ser um jogo com um fator ofensivo muito forte, porém lá na live você vai poder identificar aí, pode ser, né? O futebol às vezes nos surpreende. E também não consigo ver nesses jogos ambas equipes marcando. Eu acho que quem marcar vai ganhar o jogo e vai terminar o jogo aí sem sofrer gols. Uma estatística muito importante: 4 gols dessas equipes nos últimos 2 jogos foram marcados após o minuto 80, tá? Após o minuto 80. Então, fica ligado que a gente tem aí um bom cenário para gols no segundo tempo, principalmente a partir do minuto 80. E era isso então de Atlético Bilbao e Cádiz pela quarta rodada da La Liga 2020-2021. E para finalizar o primeiro episódio do Estatísticas da Bola, nós temos aqui então 5 jogos, 5 tips over 0,5 que eu separei para fazer e que você pode, com muita gestão e juízo, também utilizar tanto para sua trading como para sua estratégia punter aí. Fica ligado, usa muita gestão, são esses 5 jogos aí, você já pode ver aí, um jogo da Finlândia, um da Dinamarca e 3 jogos da Liga Islandesa, tá? Então esses jogos aí, eu vou estar utilizando uma estratégia punter over 0,5 HT nesses jogos. Você pode utilizar a sua, lembrando que lá no canal Gol de Letra no Telegram, nós temos também um projeto bem bacana chamado Ambas Sim, onde nós colocamos ali diariamente algumas tips para o mercado de ambas equipes para marcar sim. Então, nós nos vemos amanhã no próximo episódio de Estatísticas da Bola. Até lá, grande abraço!